Vasco da Gama, um clube de renome internacional. Alô, você de norte a sul do meu Brasil. Isso aqui é Vasco. Eu sou Antônio Lima e você está no canal Alô Vasco da Gama. Vamos falar de Vasco, mas antes de falar de Vasco, eu peço a você que se inscreva em nosso canal, que deixe seu like e não se esqueça de acionar o sininho de notificação. Peço também que me acompanhe lá no Facebook, que é Alô Vasco da Gama, e me siga lá também no Instagram, que é Antônio Lima CRVG. Mas vamos falar do Vasco. O Vasco que pode até receber 2 milhões de reais. E tem atacante novo chegando no Clube de Regata Vasco da Gama. E Net Vasco chama Levenciano de ex-candidato a presidente do Vasco. Também temos Leandro Castan disputando uma vaga na zaga do Vascão da Gama. E também temos o jogo de amanhã que o Vasco fará contra o time do Macaé. E também temos uma questão do terceiro uniforme do Vasco da Gama. Está começando agora o Alô Vasco da Gama. Uma transação entre Vasco e São Paulo, através do jogador Benítez, o Vasco vai receber 2 milhões de reais. O jogador que tinha o seu contrato até o dia 30 de junho de 2021, devido à sua transferência para o clube paulista. Em troca, o Vasco ia ter alguns jogadores, como o Paulinho Boia, que recusou, e depois também o Vasco tentou um zagueiro chamado, acho que Diego Costa, mas também não deu certo, né? E assim, o Vasco vai receber 2 milhões de reais nos direitos econômicos do Martim Benítez. E também tem a questão do goleiro Vanderlei, de 37 anos, que pertence ao Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Vanderlei que não tem tido muito espaço no time do Grêmio e pode estar pintando em São Januário. Aos 37 anos, Vanderlei teve uma grande passagem pelo time do Santos, mas não vem sendo muito bem aproveitado no time gaúcho e pode pintar em São Januário. E o Vasco jogará amanhã contra o time do Macaé às 18 horas em São Januário. E o Vasco poderá ter algumas mudanças. Leandro Castan, que disputa uma vaga com o Miranda, e com o zagueiro também Hernando, que se encontra machucado, está suspenso do jogo de amanhã contra o Macaé. Leandro Castan, que vem tendo uma baixa, está tentando recuperar a sua vaga de titular e capitão do Clube de Regata Vasco da Gama. E tem atacante chegando em São Januário. Trata-se do atacante ponta direita, Leonardo Rodrigues Lima, de 22 anos, 1,78 m, atacante que realmente foi criado e foi lançado para o futebol através do Corinthians. Jogou na Rússia e atualmente ele joga no PAOK da Grécia. Estava lá, na verdade ele já se encontra no Rio de Janeiro e pode assinar com o time de São Januário. Leonardo Rodrigues Lima, mais conhecido como Léo Jabbar, de 22 anos, ele tem 1,78 m, foi criado pelo time do Corinthians. E o Vasco lança o seu terceiro uniforme. A torcida não se agradou muito desse terceiro uniforme do Vasco, que faz uma referência à época de ouro do Vasco da Gama, quando o Vasco tinha o Remo, que ganhava tudo. Segundo a informação, esse uniforme tem o nome de Timoneiro, que exatamente faz uma referência à época do Remo de glória do Clube de Regata Vasco da Gama. E Vasco TV chama Levenciano de ex-candidato a presidente do Vasco. Levenciano que concedeu uma entrevista ontem ao canal Mário Coelho, e onde ele foi questionado, ele foi perguntado e ele respondeu algumas perguntas, dentre elas sobre a questão da gestão Eurico Miranda, o site que é partidário ao presidente Jorge Salgado, que está hoje, nem sequer fez uma referência a Levenciano como presidente que disputou e ganhou uma eleição que está sob júri. E a Net Vasco chamou Levenciano de ex-presidente, de ex-candidato a presidente do Vasco da Gama. O Vasco deverá lucrar com o aluguel de São Januário para a CBF. Alguns jogos da Copa do Brasil irão acontecer no estádio de São Januário. O aluguel do estádio varia de 80 a 100 mil reais.
Jorge Salgado ainda não definiu o valor. E o estádio São Januário será alugado para 3 partidas da Copa do Brasil. É uma grana que vai entrar realmente nos cofres do Vasco. O Vasco que precisa realmente fazer grana para pagar os seus jogadores. A informação de que o Vasco está com salários atrasados mais de 3 meses de seus jogadores e até mesmo funcionários. Então, por isso que o time não consegue render em campo. Além dos jogadores serem ruins, sem salário, não tem quem trabalhe. E o Vasco também antecipou, a CBF antecipou o jogo do Vasco de sábado, que será às 15h30, né? O jogo do Vasco será contra o time do Madureira, lá no estádio Luiz Lário. O mando será do Madureira às 15h30. Sobre essa polêmica ainda da questão de alugar estádio, no último jogo, o Fluminense, que alugou São Januário contra o time do Bangu, chegou a colocar uma bandeira com as cores do Fluminense, marcando o território dentro de São Januário. Isso realmente é inadmissível. Essa diretoria ainda não se manifestou sobre isso. E tinha que vir a público dar uma explicação ao torcedor do Vasco e pedir desculpa pelo acontecido, porque ali é o campo, é a casa do Vasco. Então, o que tem que ficar ali realmente é a bandeira do Vasco da Gama. Bom, vou ficando por aqui. A todos vocês um forte abraço. Peço que me acompanhem no Facebook e no Instagram. E deixe seu like, deixe seu gostei. Até a próxima. E fui!